Às vezes você sente um medo gigante dentro de você, que você não consegue explicar de onde esse medo vem. Às vezes você não consegue nem colocar em palavras que medo é esse. As pessoas te perguntam, mas afinal de contas você tem medo do quê? Você tem medo da chuva, do escuro, você tem medo de ficar sozinha? E você não consegue explicar exatamente do que é que você tem medo. Você só sabe que esse medo vem, que ele é grande e que ele te bloqueia de alguma maneira. De alguma forma ele não deixa ser você quem você é. Ele te paralisa, ele não te deixa viver do jeito que você gostaria. Você quer fazer as coisas, você quer ter coragem para falar aquilo que você sente, conversar com uma determinada pessoa, explorar uma nova coisa na sua vida, viajar, mas alguma coisa, alguma vozinha vem aqui e fica dizendo não, 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 não. E quando vê, você se fecha dentro desse medo. Tá se identificando com isso? Eu sei exatamente como é se sentir assim, porque durante um período da minha vida eu convivi com um medo que eu não sabia de onde vinha. E olha que nesse período eu estava fazendo terapia, fazia psicologia tradicional, depois fiz terapia cognitivo-comportamental, mas por alguma razão a psicóloga que me atendia na época não conseguia me ajudar a me libertar daquele medo. Talvez até porque eu não conseguisse colocar em palavras o que eu estava sentindo. E foi nesse período que o desenho terapêutico teve um papel fundamental na minha vida. Quer tentar? Você já experimentou desenhar o seu medo? Como assim, Van, desenhar? Eu já estou aqui convivendo com medo, também não sei desenhar, não sei como lidar com isso. Não se preocupa. A gente não precisa saber desenhar para acessar memórias que estão lá no nosso subconsciente. Porque quando a gente começa a trabalhar com um desenho de uma forma terapêutica, é isso que a gente faz. A gente vai dar voz para o nosso subconsciente e a gente vai ter mais clareza de onde que está vindo esse medo. Quer tentar? Eu vou te dar aqui uma orientação. Eu vou te mostrar um desenho que eu fiz há muito tempo. Esse desenho aqui, durante muito tempo, ele representou o meu medo. E não se assusta, de repente você olha para o meu desenho e fala assim: ai, Ivan, tá vendo? Você sabe desenhar. Calma, não olha para isso tudo aqui não. Olha para essa parte aqui. Essa parte aqui é onde estava todo o meu medo. E eu vou te orientar para que você consiga fazer também o seu autorretrato do medo. Vamos lá? Olha só. A primeira coisa que eu quero que você faça é pega papel, caneta, se você tiver lápis de cor, melhor ainda, se não é o que você tiver na sua casa. E aí, você vai respondendo algumas perguntas, mas você vai respondendo em forma de desenho. Ou, se você preferir, você anota primeiro essas respostas e depois essas respostas vão te orientar a criar um desenho terapêutico para você entender melhor o seu medo. Então, olha só, fecha os olhos um pouquinho para você mapear um pouco o seu corpo como um todo. Se o seu medo, quando ele vem, quando ele aparece, ele reverbera em qual parte física do seu corpo? Se você pudesse escolher uma parte física do seu corpo onde você sente o medo. O meu, por exemplo, era no estômago. Eu sentia uma angústia forte, uma coisa esquisita, uma movimentação aqui no meu estômago. Então essa era a parte física do meu corpo. Você pode escolher um órgão, como eu escolhi. Para algumas pessoas são os pés, as mãos ficam frias, a minha cabeça tem a sensação de que ela fica gigante ou que ela fica muito pequena. Enfim, onde mora o seu medo? Numa parte física do seu corpo. Anota aí. A outra questão é, se esse medo fosse linhas de energia. Como assim linhas de energia? Olha aqui para o meu desenho, de novo. Para mim é o meu estômago e para mim tinha uma linha energética, como uma movimentação circular. O meu medo me dava essa sensação circular, circular, circular. Quais são as linhas energéticas do seu medo? Para algumas pessoas são espirais, para algumas pessoas são linhas retas, como flechas. Algumas pessoas na terapia já desenharam corações, que mostrava também o medo delas de amar, de se entregar. Pensa um pouco nas linhas energéticas como um movimento. Que linhas são essas? Aí você já tem uma parte física do seu corpo e linhas energéticas. Você pode pensar também em cores. Se seu medo aí fosse cores, que cores seriam? Você viu que o meu eu fiz todo de preto. Eu não quis trabalhar nenhuma cor, mas você pode colocar várias cores, azul, verde. Quais cores te conectam com o seu medo? E a última pergunta é, a sensação que vem no seu corpo é fria ou é quente? Depois que você anotar todas essas questões, você vai transformando essas respostas todas num
desenho terapêutico, sem pensar muito a respeito. Desenha lá a parte física do seu corpo, o seu órgão, como eu fiz o estômago, por exemplo, do jeito que vem na sua cabeça. Não se preocupe em fazer, eu tenho que fazer o estômago certinho. Não, é a ideia do estômago, é a ideia das linhas energéticas, as cores que vêm, é a ideia também do frio, é a ideia do quente. Para mim, para algumas pessoas, talvez isso daqui seja frio, né? Porque eu usei só a cor preta, mas para mim é muito quente. Aqui até tem uns tracinhos de vermelho, mas esses traços mais marcados vêm uma sensação de quente. Bom, certo. Depois que você desenhar o seu desenho terapêutico, toma um tempo para olhar para ele e aí você vai escrever 3 coisas. Primeiro, o que você vê quando você olha para o seu desenho. Mas presta bem atenção que o que você vê tem que ser algo concreto. Por exemplo, no meu desenho, eu vejo linhas circulares, certo? É assim que você imagina, eu imagino que você esteja vendo isso também, linhas circulares, ou eu vejo uma espiral. Eu vejo aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas está escrito blá blá blá. Então eu vejo que está escrito blá blá blá. Então você anota tudo o que você vê no seu desenho terapêutico. Depois você olha mais um tempinho para ele e o que é que você percebe? Eu percebo no meu desenho como um todo que tem um perfil que olha para o lado. Eu percebo que tem também algumas linhas que se encontram. O eu percebo, ele é próximo do eu vejo, mas aqui a gente olha para algumas nuances, para alguns detalhes. Eu quase esbarro já na minha imaginação, que é o terceiro ponto. O que você imagina quando você olha para o seu desenho terapêutico? E aqui dá asas à imaginação. Eu imagino uma pessoa, quando eu olho para o meu desenho, eu imagino uma pessoa tentando sair de um mesmo ciclo vicioso. Era isso que eu imaginava quando eu olhava para o meu desenho. Mas eu também imaginava muita força quando eu olhava para esse turbilhão de emoções que estava aqui dentro. Então você escreve lá o que você vê, o que você percebe e o que você imagina. Sempre começando com eu vejo, eu percebo, eu imagino. E pode ser muito mais de uma coisa, tá? Depois você troca tudo por eu estou. Então no meu caso, por exemplo, no eu imagino, que eu falei, eu imagino um turbilhão de emoções, ou eu imagino uma força. Eu lembro que eu escrevi, eu imagino uma força centrífuga. Esse desenho é de uns 5 anos atrás, mais ou menos. Então quando eu escrevi, eu imagino uma força centrífuga, agora eu troco e ficaria, eu estou uma força centrífuga. E a mesma coisa você vai fazer com eu vejo, com eu percebo, com eu imagino. Faz toda essa prática e eu tenho certeza absoluta que você vai descobrir muita coisa sobre os seus medos. Experimenta, depois me conta.